Eu imagino, como que foi para um pai que até hoje é ministro da Eucaristia, uma mãe que também sempre foi uma mulher de fé, presenciar naquele dia a ordenação presbiteral do Rogério, naquele dia. Como que foi aquele dia tão especial? Olha, para eles foi bom, mas não foi nem sombra do que foi para mim. Essa é uma história muito importante para mim também, porque na época de marcar a ordenação, eu estava numa situação, para mim, desconfortável. Porque quando eu estava terminando a teologia, o bispo telefonou e disse assim, olha, aqui em São Paulo vai começar um curso de Direito Canônico e eu inscrevi você e um outro padre para fazer esse curso. E ele tinha feito essa inscrição, um curso que agora se transformou em faculdade, né, de Direito Canônico, na época era um instituto. E ele ficou com medo que a carta da comunicação do início do curso viesse para mim e eu não tivesse... Então ele telefonou para me contar. E eu era já diácono, mas ainda não tinha terminado, não tinha concluído a teologia. Estava lá em Taubaté, cursávamos lá no Instituto Sagrado Coração de Jesus, que hoje é a Faculdade Deoniana. E então ele contou e disse assim, então, eu tomei a liberdade de inscrever você. Você topa? Aqui dentro de mim eu falei, o bispo, nessas alturas do campeonato, perguntar, diz que me inscreveu, topa, eu diácono, querendo ser padre, mas eu não. Você topa, foi ótimo. É capaz, né? Mas eu também já estava preparado eu já tinha me programado para aceitar o trabalho que ele desse, né? Qualquer que fosse. E aí, a história é que eu não parei de estudar. Em vez de sair da faculdade, eu passei a viajar e vir todo dia para São Paulo para fazer o curso. Sem dia de folga, sem nada. E nos finais de semana, também fora do expediente de aula, já trabalhava no Tribunal Eclesiástico nessa época, já ajudava. E numa paróquia de periferia, onde eu era vigário, e mais alguns trabalhos diocesanos, de pastoral política. Na época tinha um grupo acampado numa fazenda lá, e ele me pediu para ser um representante dele nesse acampamento lá, ainda acompanhei, só que era do outro lado da cidade. Então eu estava vivendo um tempo em que eu não tinha parada. E foi nessa ocasião que, quando a gente foi fazer, o bispo nos chamou, éramos 4 que iriam marcar a ordenação, eu pensei comigo assim, ele vai me dar a oportunidade de escolher a data que eu quero, porque eu tenho que escolher a data de ordenação no final das minhas férias de julho, porque eu tenho que tirar férias do curso, senão como é que eu vou preparar a ordenação? E aí, quando eu cheguei lá, os padres que iriam preparar a ordenação dos outros 3 já tinham combinado as datas. E ele tinha só 4 datas e sobrou a data que eu menos poderia querer, que era dia 3 de julho. Dia 3 de julho, porque em julho começava as férias. Falei, como é que eu vou preparar a ordenação? E falei isso na reunião para ele. Como é que eu vou preparar a ordenação? Olha, no começo de julho não dá, precisava ser no final de julho. Ele falou, mas não, só tem essa data. Aí eu falei para ele assim, mas... como é que eu vou fazer? Não, mas nem eu retiro preparatório, como é que eu vou fazer? Eu falei, não, você falta uma semana de aulas e... Nossa, aquilo me deu raiva, porque eu falei, meu Deus do céu, se a gente falasse em faltar aula perto dele, ele ficava bravo. Ele está dizendo que é para eu faltar aula. E eu falei, não, você faltar uma semana de aula, você dá conta, não vai fazer mal para você. E, bom, daí não tive o que dizer, mas uma decepção. Eu falei, mas como é que eu vou preparar a ordenação? Ele disse, você não tem que preparar. Quem vai preparar é o padre lá, você só vai no dia. Mas isso, olha, dentro de mim isso aqui era um absurdo. Falei, mas que ingratidão, olha. Isso. Só que aí que foi ver que depois foi o que Deus preparou. Porque como eu não tinha condições de preparar a ordenação, pessoalmente,
eu verdadeiramente entreguei para o padre da paróquia preparar a ordenação e não esquentei a cabeça mais com isso. Resultado: quando chegou no dia da ordenação, eu não tinha preocupação nenhuma. Nem com fotografia, nem com padrinho, nem com nada. Porque não era eu que tinha preparado nada. E aí, durante a cerimônia, já no início foi muito interessante, porque você perguntou sobre meus pais. Eu lembro que no dia da ordenação, eu passei aquela noite, dormi muito bem. Alguns dirão, não dormi à noite. Dormi muito bem. Mas a véspera e aquela noite, eu tinha uma música que eu ficava meditando. Colocava no CD, passei a noite meditando. Eu pus aquela função que a música termina. E era uma música que era o Salmo 90, né? Tudo eu entrego em tuas mãos, meu Senhor. Era uma música, eu acho que é do Padre Joãozinho, não tenho certeza. E aquilo ali, então espiritualmente eu estava muito bem. Chegou no dia da ordenação, que foi um sábado. Aliás, esqueci de contar uma coisa. 3 de julho. Eu estava tão chateado que eu saí de lá e fui contar pro padre que viajava sempre, que fazia o curso comigo. Falei, né? O bispo não levou nem em conta que eu faço esse curso e tudo, né? E aí ele falou para mim, não, mas dia 3, dia de São Tomé. Aí eu falei, sim, mas vai ser numa data ruim. Ele falou, mas não é todo mundo que tem o privilégio de ser ordenado numa festa de um santo apóstolo. E eu falei para ele, grande coisa, logo São Tomé. Naquela hora estava tudo complicado, né? Mas sabe, o que Deus faz, né? Ele falou para mim assim, foi o apóstolo que provocou Jesus a fazer grandes revelações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois a pergunta de Tomé. Na hora que ele falou isso aqui, o negócio já bateu diferente. E aí foi que eu fui nesse dia da ordenação. Eu estava tão bem que chegou de manhã, a gente em família sempre é uma coisa atrapalhada na hora de sair, né? Eu que o diga. Naquele dia eu não estava preocupado com nada. Eu já estava quase na hora, querendo ir já para o local da ordenação. A mãe estava saindo para ir no cabeleireiro aquela hora para fazer. Em outra ocasião eu iria ficar. Mãe, está na hora. Deixa ela ir. Ela gasta o tempo que ela quiser. Vinha uma coisa na minha cabeça assim, o bispo não vai começar a ordenação antes de eu chegar. Isso não, né? Isso não. E aí eu pus a música de novo lá e fiquei andando de um lado para o outro meditando naquela música que é um Tudo salmo. te entrego, meu Senhor. Esperei, não disse uma palavra, eles vieram, falei, hoje eu não vou dar uma bronca na mãe, eu não vou, porque eu estava assim preparado. E fomos para lá.